Ciência a favor do clima. INPE de São José dos Campos quer criar a rede de monitoramento dos gases que causam o efeito estufa. Iniciativa inédita no Brasil deve dar dimensão exata do aquecimento do planeta no país. Se a gente tiver um conhecimento do que está acontecendo com os ecossistemas, nós vamos entender os impactos e vamos ter mais condição de dizer, olha, não podemos ir por esse caminho, vamos por outro. Aulas virtuais. Simulador de direção passa a ser obrigatório em dezembro. O equipamento deve deixar mais caro tirar a carteira de motorista. Independente de fazer aula no simulador ou na autoescola, esses custos eles vão aumentar com certeza. Em Taubaté, a fiscalização do Detran identifica fraude em 3 autoescolas. A sorte está lançada. Mega Sena acumulada pode pagar hoje o maior prêmio do ano, 130 milhões de reais. Vou aplicar, colocar, quem sabe, numa poupança ou numa renda fixa aí e viver do rendimento, né? Se Deus quiser, agora eu vou tentar de novo para ver se eu ganho mesmo, porque é meu sonho ganhar, sonho de qualquer um, né? Que sufoco! Depois de jogo disputado ponto a ponto, São José Basquete bate o Rio Claro na prorrogação e reage no NBB. Nosso time é isso aí, meu. É todo mundo se doando e jogando coletivamente, que é assim que a gente vai conseguir o objetivo. Agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. O Brasil quer saber qual a dimensão do efeito estufa aqui no país. Para isso, o INPE de São José dos Campos conta com um laboratório capaz de medir os gases que causam o aquecimento do planeta. O próximo passo é criar uma rede de monitoramento em todo o território nacional. O céu tomado pelo cinza, nuvens de poluição que sufocam o clima. É o efeito estufa potencializado pela queima de combustíveis fósseis, que aumentam a temperatura da Terra. O clima está sendo desregulado porque nós estamos colocando na atmosfera gases capazes de absorver calor, de reter calor aqui na faixa em que a gente vive. Nós já aumentamos em 43% as concentrações de CO2 desde o início da era industrial. Não tem como a gente acreditar que a gente aumentou em 43% gases que armazenam calor e acreditar que o homem não é culpado das alterações climáticas que estão acontecendo. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, estuda a criação de uma rede inédita de monitoramento dos gases que aquecem o planeta. A intenção é distribuir torres pelo Brasil para fazer a captação. A coleta também seria feita por equipamentos especiais, instalados em aviões e boias marítimas. E os dados enviados para este laboratório na sede do INPE, em São José dos Campos. Para sair do papel, o projeto precisa de 10 milhões de reais em investimentos. Nós teríamos condições de disponibilizar os números brasileiros para contribuir com os modelamentos de previsão climática, para contribuir com o entendimento do que as mudanças climáticas estão provocando no planeta e poder prever o que vai acontecer com os ecossistemas, inclusive no Brasil. A gente já vê no Brasil várias alterações climáticas que afetam a vida das pessoas, né, de uma maneira drástica, inclusive. Os principais vilões do efeito estufa são o gás metano e o dióxido de carbono. Esse último responsável por 65% das alterações climáticas. As queimadas e o desmatamento também contribuem. Estudo feito pelo INPE e pelo SOS Mata Atlântica, divulgado neste mês de novembro, mostra que de 2000 a 2014, muitos municípios brasileiros deixaram de preservar o meio ambiente, como aqui Taubaté, que tem apenas 6% da vegetação natural preservada. E sem essa proteção oferecida pela natureza, ano a ano, a sensação que a gente fica é que estamos cada vez mais desprotegidos, expostos aos riscos causados pelo aumento do efeito estufa.
A própria produção de alimento também acaba sendo comprometida por conta do solo já estar sendo desgastado há muitos e muitos anos, no sentido dessa devastação florestal. E a disponibilidade hídrica também acaba sendo afetada, né? Taubaté é a 6ª cidade do estado de São Paulo que mais desmatou. Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente, o resultado vai servir para traçar novas metas de proteção à natureza. A gente conseguiu criar o nosso Fundo Municipal de Meio Ambiente, né? É um instrumento de extrema importância para a gente estar atraindo recursos para o município estar desenvolvendo esses programas, esses projetos ambientais, né? De maneira realmente de formiguinha, através da educação ambiental nas escolas, junto aos pequenos produtores na zona rural. A rede de monitoramento que o INPE pretende criar vai dar a dimensão exata dos estragos causados no Brasil. Números que devem servir de base para leis mais rigorosas de proteção ao meio ambiente. A gente teve uma alteração aí no Código Florestal, que foi um retrocesso muito grande, né? Se a gente tiver um conhecimento do que está acontecendo com os ecossistemas, nós vamos entender os impactos e vamos ter mais condição de dizer, olha, não podemos ir por esse caminho, vamos por outro. Mas a região também tem bons exemplos. Segundo o levantamento, Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião ocupam os 3 primeiros lugares de municípios paulistas mais preservados, com cerca de 80% da área protegida. E com essas mudanças climáticas, prever o tempo torna-se um desafio para os meteorologistas. Amanhã, os temporais devem ganhar força com a chegada de uma nova frente fria. Na Serra da Mantiqueira, o dia começa com muitas nuvens, mas o sol aparece no decorrer do período. À tarde, há previsão de pancadas de chuva. Em Monteiro Lobato e Campos do Jordão, mínima de 14 e máxima de 24 graus. No Vale do Paraíba, muitas nuvens com curtos períodos de abertura e chuva forte no final da tarde. Em Cunha, São Luís do Paraitinga e Caçapava, a máxima chega a 31 graus. Quinta-feira de tempo instável também no litoral norte. Vai chover, mas o sol aparece pouco, suficiente para elevar as temperaturas. Em Caraguatatuba e Ilhabela, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Hoje em Taubaté fez calor de 31 graus. Amanhã o sol brilha de manhã e chove à tarde. A temperatura não muda. Em São José dos Campos, o céu fica parcialmente encoberto. À tarde, a nebulosidade aumenta e provoca chuvas com trovoadas. Mínima de 19 e máxima de 32 graus nesta quinta-feira. Em São Sebastião, o sol aparece entre nuvens de manhã e chove no período da tarde. Mínima de 22 e máxima de 31 graus, ondas de 1 metro de altura e ventos acima de 3 quilômetros por hora. Ontem, o Band Cidade mostrou com exclusividade uma clínica de reabilitação de Tremembé que foi fechada pela Vigilância Sanitária por documentação irregular. Hoje nós vamos mostrar como é o trabalho de uma clínica legalizada na recuperação de dependentes de álcool e outras drogas. Rogério entrou no mundo das drogas com 17 anos. O vício tomou o lugar da família e dos amigos. O fez abandonar empregos e gastar cada centavo com crack. Mas há 10 meses, ele procurou ajuda para escrever uma nova história. Eu busquei ajuda e estou há 4 meses limpo aqui na comunidade. Perdi tudo. O crack consumiu tudo. Eu já não estava mais usando. Ele me usava. A decisão de viver sem os entorpecentes é o passo mais importante. Mas enfrentar essa luta sozinho não é tarefa fácil. Por isso, muitos procuram tratamento em clínicas especializadas. Mas nem sempre isso acontece. O Band Cidade mostrou nesta terça-feira, com exclusividade, o caso de uma clínica irregular de Tremembé, que foi fechada depois que uma adolescente em tratamento foi encontrada presa. Essa farmacêutica da equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária de São José dos Campos explica que a Resolução 29 de 2011 do Ministério da Saúde proíbe esse tipo de atuação.
paciente não pode estar restrito a um ambiente, a um leito, eu não posso estar com trancas, né? É óbvio que às vezes na porta de entrada até da casa da gente a gente tem isso, mas não pode haver esse tipo de restrição. Nos últimos anos, uma das principais mudanças na legislação que regulamenta o trabalho das comunidades terapêuticas diz respeito aos serviços na área da saúde. O 8º artigo da resolução obriga as clínicas a encaminharem à rede pública de saúde todos os pacientes que precisarem de atendimentos médicos. Até 2011, a maior parte dos procedimentos era feita pelas próprias instituições, o que dificultava o controle da qualidade dos serviços pelos órgãos de fiscalização. Outra regra diz respeito à rotina dos pacientes internados. A lei prevê que durante o tratamento é preciso criar um roteiro de atividades diárias. Nessa clínica, o programa de reabilitação dura 6 meses. O fato dele arrumar a cama dele, guarda-roupa dele, sabe? Ter horário para levantar, horário para das reuniões, o compromisso dele. Porque a vida é assim, né? A gente tem que ter os nossos compromissos, as nossas responsabilidades. E a pessoa, quando ela está no uso, ela perde isso. Ela deixa de viver, ela perde os princípios, os valores, deixa de trabalhar, deixa de cumprir com os horários, com as obrigações, com as responsabilidades. E aqui dentro a gente resgata isso. Porque lá fora ele também pode ter um trabalho, ele também pode ajudar na casa dele, né? Ele pode seguir as mesmas normas e regras que ele segue aqui, ele pode seguir fora. Ele é capaz disso. Por atender aos critérios estabelecidos na legislação, a clínica de Fábio foi credenciada para participar de programas de combate ao uso de drogas dos governos federal, estadual e municipal. O financiamento público possibilitou ampliar a rede de atendimento, oferecendo uma oportunidade de recuperação para dependentes químicos de famílias que não têm condições de pagar pelo serviço. Os 7 centros terapêuticos de São José dos Campos, públicos ou privados, são fiscalizados e acompanhados pela Vigilância Sanitária, que também atende a denúncias da população. A Vigilância Sanitária faz um trabalho durante todo o ano, não só para atendimento dos licenciamentos que nós temos, né, as solicitações de licenciamento de cada estabelecimento, mas também para atendimento de denúncias. Nós temos um 156 em caso de que ocorra qualquer denúncia, mas nosso trabalho é durante todo o ano. Um homem foi preso hoje por tráfico de drogas no bairro Pirizal, em Guaratinguetá. No sítio onde ele morava foram encontrados 29 quilos de maconha, crack e cocaína. As drogas estavam enterradas nos fundos da propriedade e foram encontradas por cães farejadores da Polícia Militar. O acusado confessou o crime e foi levado para a delegacia da cidade. Uma mulher que estava no local prestou depoimento e foi liberada. No próximo bloco, fiscalização do Detran encontra irregularidades em 3 autoescolas de Taubaté. Horário de verão, 7h02, a gente volta já.